Aplauda, Senhor, com as suas palmas, recebendo o pastor Edmar. Oh, glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? Meus queridos, deixe eu aproveitar a oportunidade de encontrá-los de pé. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, do capítulo de número 10, versículo de número 7 e 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Amém? Nós estamos num culto de cura, para a glória de Deus. Você crê que pode ser curado aqui hoje? O Senhor está neste lugar. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Deixa eu repetir esses versos, esses versículos. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Aí eu gostaria de fazer um coral aqui com vocês. Eu vou estar lendo o versículo de número 8, curai os enfermos, e os irmãos vão recitar de alto e bom som, não sei como é que está na sua Bíblia aí, mas nós vamos estar dizendo assim, limpai os leprosos. Os irmãos vão estar dizendo, amém? Eu vou estar dizendo, curai os enfermos, e os irmãos? E depois estarei dizendo, ressuscitai os mortos, e os irmãos? E todos juntos diremos, de graça recebestes. Amém? Vai ficar bonito, não vai? Então vamos lá. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, juntos, de graça dai. Amém, queridos. Podem vos assentar, louvando e aplaudindo ao Senhor. Meus queridos, é uma satisfação estar neste lugar. Essa semana tem sido uma semana de bênção, de vitória aqui nessa casa. Eu estou pensando, estou crendo comigo, que todas as bênçãos para essa cidade de Montes Claros têm passado por aqui. Você crê nisso? Grandes coisas Deus tem feito e quer fazer. E nós queremos falar um pouco sobre isso, pregar um pouco sobre isso, crendo numa coisa que está acontecendo neste lugar, tremendamente, que esses cultos aqui têm sido direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que está no controle de todas as coisas. E nós sentimos essa liberdade aqui neste lugar, porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Então, se você sentir vontade de glorificá-lo, você tem liberdade. Se você sentir vontade de adorá-lo, você tem liberdade. O certo é que nós estamos na casa do Pai. E aqui você pode, na presença do Espírito, adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, no nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos, eu estava deparando com esse texto, e vamos colocar o seguinte tema: curai os enfermos e expulsai os demônios. Nós observamos que esse é um mandamento de Deus, de pregar o Evangelho,
E o evangelho que nós pregamos, ele é acompanhado de sinais. Quando você lê em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz que nós devemos fazer discípulo por todas as nações, ensinando. E quando a gente vai pregando, enquanto você prega e anuncia, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Então, o que eu estou observando, queridos, nesta cidade, em todo o Brasil, em todo o mundo, um grande aumento de enfermidades. Mas o Senhor Deus tem nos dado os dons de curar. Dons de curar. Porque são diversas as enfermidades. Tanto enfermidade no corpo físico, como enfermidades espirituais, enfermidade na nossa alma. E observo que a nossa cidade está enferma. Olha o grande número de farmácias que estão aumentando a cada dia. No bairro que eu moro, tem mais de 6 farmácias. Mais de 6 farmácias. A cidade está enferma. E nós, pela autoridade de Deus, que Deus tem nos dado através do seu Espírito Santo, fomos ordenados a pregar o Evangelho. E acompanhado do Evangelho, os sinais nos seguiriam, curai os enfermos. E eu me recordo do que a palavra de Deus, depois de Salomão ter construído o templo, e aquele povo está enfermo, a terra está enferma, e o povo também enfermo. Salomão então faz uma oração ao Senhor. E o Senhor responde ele em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu pedido. E hoje nós vamos clamar. E hoje nós vamos suplicar ao Senhor a cura. Esteja certo que é da vontade de Deus curá-lo. Esteja certo que Deus está interessado em te curar. É vontade de Deus curar. E é a primeira coisa que nós precisamos entender: que Deus quer curar. Deus quer curar. E se Deus está interessado em nos curar, nós queremos também ser curados. Certa vez um leproso chega diante do Senhor, se apresenta diante do Senhor, e o Senhor disse: se você quer ficar limpo, ele disse: tu sabe, tu podes. E o Senhor diz assim: eu quero. O Senhor está interessado em nos curar. O Senhor está interessado em nos salvar e em nos curar. E há uma grande pergunta que a gente faz: por que muitas pessoas não recebem a cura? Ou porque muitas pessoas querem ser curadas e não são? E a primeira coisa que eu aprendo é que nós não estamos vendo muitos milagres acontecendo. E o que eu entendo é que nós já não estamos mais pregando que Jesus cura. É porque nós não estamos tendo mais fé que Ele é capaz de curar. E aí nós colocamos uma dúvida na nossa oração. E até oramos dizendo: olha, Senhor, eu quero que o Senhor, se for da Tua vontade, o Senhor me cura. E eu digo a vocês com toda a certeza bíblica: é vontade de Deus nos curar. Então nossa oração precisa mudar, porque quando você coloca se for, se Deus quiser, nesta oração com dúvida, e eu digo algo: na dúvida Deus não opera.
sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. Certa vez o Senhor vai fazer um comparativo dizendo: se um filho pedir um pão ao seu pai, será se ele vai dar pedra ou uma pedra? E se pedir a Deus o seu espírito, se ele vai dar serpentes ou escorpiões? E termina a sua fala dizendo: pedi, pedir e dá-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-vos-á. Então é noite de pedirmos ao Senhor. Hoje você vai fazer um pedido diferente, vai dizer: Senhor, eu quero. E eu sei que é da tua vontade, eu sei que o Senhor também quer me curar. Quando nós lemos no Salmo de número 103, é um salmo que a minha mãe gosta muito, e algumas vezes eu faço recitações bíblicas, porque quando pequeno, a minha mãe lia a palavra de Deus para mim, e alguns textos. Esses dias nós recitamos aqui os Salmos de número 46. E alguns textos, um deles que é o Salmo que ela gosta muito. E esse Salmo também, 103, é um Salmo que ela gosta muito. E o verso 1 ao verso 4 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Verso de número 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades, que redime tua vida de perdição, e te coroa de benignidade e misericórdia. Então, uma coisa que nós já aprendemos de antemão, que é da vontade de Deus curar-nos. Agora, quais são os requisitos? Quais são as exigências de Deus para que venhamos ser curados? Baseado em crônicas, nós precisamos humilhar, nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos reconhecer o soberania do Senhor. Agora, quando lemos a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 26, o Senhor vai dizendo que Ele é o Senhor que nos sara. Mas, anterior a esta fala, nós observamos que quando o povo estava agora no deserto, nós observamos que o povo agora no deserto, Deus vai dizer para o povo através do seu servo Moisés, dizendo assim: servireis ao Senhor de todo o vosso coração, e o Senhor tirará do vosso meio as enfermidades. Então você quer ser curado por Deus, sim ou não? A primeira coisa a ser feita, servir ao Senhor. Quando nós servimos a Deus, e nós vimos buscar ao Senhor, crendo no Senhor, confiando no Senhor, servindo ao Senhor, o Senhor vai nos curando, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, porque é uma promessa de Deus: se nós servirmos ao Senhor, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele tirará do meio de vós as enfermidades. Observam que aquele povo, milhares de pessoas que saíram agora rumo à terra prometida, a Bíblia diz que eles não tiveram enfermidade. Você não vai ver o relato de enfermidade vindo sobre eles. Certa vez veio uma enfermidade sobre eles, com as serpentes que no deserto que os fendiam. Então Deus disse a Moisés: você vai fazer uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para essa serpente, ele vai ser curado. Então o povo, olhando para aquela serpente, eles eram curados. A gente não vai ver relato de enfermidades. A Bíblia vai dizer que os sapatos não envelheciam, que as vestes não envelheciam. Aquele povo era bem-aventurado e bem-sucedido. Baseado em Deuteronômio, capítulo de número 28, se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, você vai ser bendito. As maldições não virão sobre você.
E baseado em Isaías capítulo de número 53, diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De fato, o mais importante que Jesus queria pregar era a cura da nossa alma, a cura do nosso ser. As pessoas muitas vezes vinham até Jesus para ser curado fisicamente. Certa vez, a gente vê que a cura está acompanhado com a confissão e com a salvação. Certa vez, um certo paralítico vai se aproximar de Jesus, e pegaram-se 4 homens. Jesus estava num lugar, estava cheio de pessoas, e eles então, sem poder aproximar do mestre, eles tiram o telhado e desce aquele paralítico ali. E quando aquele paralítico chega diante do Senhor, numa maca, numa cama, Jesus vai dizer para ele: perdoados-lhe são os seus pecados. E as pessoas ficaram pensando: mas quem é esse? E Jesus disse: qual é mais fácil? Eu dizer perdoados-lhe são os seus pecados, ou dizer levanta, toma o teu leito e anda? Então as pessoas era curada o seu corpo físico, como também uma cura na alma, uma cura interior. E esta cura que Jesus estava preocupado em curar, a cura da alma, a cura interior. E consequentemente, quando a sua alma é curada, o seu corpo físico também é curado. Você crê nisso? Muitas das enfermidades das pessoas estão na sua, mesmo que tem se aponta no seu corpo físico, mas muitas enfermidades que nós estamos relutando hoje, a psicologia está relutando hoje, são enfermidades na mente. Há uma enfermidade chamada síndrome da dor do coração, e as pessoas vão ao hospital sentindo fortes dores no coração, faz todo o procedimento e descobre que aquela pessoa não tem nada. A enfermidade, por muitas vezes, ela começa aqui, e é aqui este lugar, na nossa massa cefálica, na nossa massa cinzenta, onde Deus quer entrar, a palavra de Deus quer entrar. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, porque ela faz divisão entre a alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, aonde o bisturi não consegue chegar, a palavra do Senhor consegue, e o sangue de Jesus consegue chegar. A palavra do Senhor, através da palavra de Deus, da ordem, e no nome de Jesus e do sangue de Jesus, nós somos por Ele curados. Então aprendemos aqui que é da vontade de Deus curar. Quando nós obedecermos a sua palavra, quando nós fizermos a vontade de Deus, quando nós pregarmos também mais sobre curas na igreja. Então, por que não se vê mais, por que mais pessoas não são curadas? Por que não jamais são pregadas? E eu estava recordando agora, que pequeno também, a minha irmã Cida deve lembrar, a gente em casa, e quando alguém sentia alguma coisa, ou minha mãe sentia alguma dor de cabeça, e ela então dizia que estava sentindo uma dor de cabeça e pedia para que eu orasse por ela. E eu colocava a mão, ainda criança, e repreendia e terminava com aquela palavra: sai! E aquela enfermidade saía. Nós precisamos pregar mais, que Jesus cura. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder para te curar aqui hoje. Ele tem poder para te libertar aqui hoje. E o Espírito de Deus, como o profeta Isaías, capítulo de número 61, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. O Espírito de Deus está sobre a minha vida. O Espírito de Deus está sobre a sua vida também, você crê? Ele nesta noite vai te limpar, vai te purificar, vai te restaurar, através da sua palavra, através do seu nome, através do teu sangue. Hoje nós sairemos daqui perdoados os nossos pecados e sarados as nossas enfermidades, porque é assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor quer fazer, e é preciso ser pregado.
Inclusive, esse é um tema do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Você crê? Você crê? E eu estou sentindo algo de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo que muitas pessoas aqui serão curadas por Deus. Eu estou crendo nisso. Eu estou confiado nisso. E diria mais: o meu coração está tão cheio de graça e tão convicção, que essa certeza incomodou o inferno. Que essa minha certeza, Satanás fez de tudo para atrapalhar e colocar dentro de mim dúvida. Mas quando eu entrei na igreja e cheguei aqui com dificuldades, porque quando estava saindo em casa, já com as chaves do carro, e entrando dentro do carro, e na hora que eu fui tirar o celular, vou tirar os documentos, a chave caiu, eu não percebi, eu fiquei tão preocupado em chegar ao tempo, e aí nós começamos a procurar. Eu olhava dentro do carro e não via. Voltei para dentro de casa, procuramos. Minha esposa, não vai ter jeito, você não vai poder, nós vamos poder ir. Vai, chama um mototáxi e vai. E a gente fica desesperado. E de repente eu estava comigo, mas eu entrei no carro com a chave. Meu filho já tinha ido lá, ligado o celular, olhado, e nada de chave. E aí eu entrei novamente no carro, abri o portão, e quando eu coloquei a mão no entrebanco, bem no cantinho, lá estava a chave. Eu creio que Deus tem grandes coisas a realizar aqui hoje. Eu creio num Deus de milagres. O diabo fez de tudo. E tem um louvor que diz: o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou te derrubar, mas eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu. Ele está repreendido agora em nome de Jesus. Curai os enfermos, expulsai os demônios.